Manaus, a capital do Amazonas, enfrenta um cenário assustador com a persistência de um incêndio devastador na Amazônia. A fumaça envolve a cidade, deteriorando a qualidade do ar a níveis insalubres, causando sérios impactos na saúde da população. O problema tem origem nos municípios vizinhos, como Careiro e Altazes, onde os agropecuaristas promovem queimas ilegais, alimentando essa crise ambiental. A combinação de altas temperaturas, umidade elevada e a densa fumaça cria uma situação preocupante para os moradores de Manaus. A cidade entrou em estágio de mobilização, o segundo nível em uma escala de 5, indicando riscos significativos. As autoridades recomendam medidas de proteção individual, como o uso de máscaras, hidratação e a adoção de práticas para aliviar a irritação nos olhos e no nariz. A situação levou o governo federal a lançar ações para enfrentar essa crise, incluindo o envio de brigadistas, equipamentos, helicópteros e medidas de fiscalização. No entanto, o que está acontecendo na Amazônia vai além das questões imediatas. A região enfrenta incêndios devastadores devido ao desmatamento ilegal, ao tempo seco e ao fenômeno El Niño. Manaus já figura entre as cidades com a pior qualidade do ar no mundo, registrando um aumento significativo nos focos de queimada em comparação com o ano anterior. A população enfrenta problemas de saúde e os esforços para conter o fogo são dificultados pela logística na Amazônia. O desmatamento na Amazônia contribui para essa situação alarmante, alimentando os incêndios florestais. Medidas de combate estão sendo adotadas, mas a situação deve persistir por um período considerável, afetando a qualidade de vida da população e o ecossistema da região. A relação entre desmatamento, clima e incêndios na Amazônia torna essa crise ambiental ainda mais complexa, exigindo esforços contínuos para conter a destruição da floresta. Por que é tão difícil apagar o incêndio na Amazônia e como a logística na região impacta os esforços de combate? O que está por trás do aumento alarmante dos incêndios na Amazônia, mesmo com a redução do desmatamento? Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. A fumaça persiste na cidade de Manaus em mais um dia de péssima qualidade do ar em níveis insalubres na capital do Amazonas. A visibilidade horizontal no aeroporto da cidade na tarde desta sexta-feira era de apenas 1.500 metros pela presença de fumaça. Já mais recentemente, a visibilidade era de tão somente 1.000 metros. Pessoas apresentam problemas de saúde como dores de cabeça, problemas respiratórios e vômitos. As autoridades dizem que a fumaça se origina de municípios ao redor de Manaus, como Careiro e Altazes, causada por agropecuaristas que promovem queimas ilegais. Os moradores de Manaus vêm enfrentando temperaturas de 37 graus Celsius, umidade na casa de 70% e ainda a densa fumaça. A cidade entrou em estágio de mobilização por conta da má qualidade do ar e caminhões molham ruas e canteiros para atenuar o calor e o risco de fogo. O estágio de mobilização é classificado como segundo nível, em uma escala de 5, e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Dessa forma, a Prefeitura de Manaus está orientando a população a adotar medidas de proteção simples na rotina das famílias. A proteção individual pode ser feita com o uso de máscaras, hidratação oral, consumo reforçado de líquidos, principalmente água, e a lavagem dos olhos e do nariz, usando-se soro fisiológico para evitar o ressecamento e o agravamento de quadros de irritação. No ambiente doméstico, é importante o uso de umidificadores, vaporizadores ou de uma bacia com água para deixar os cômodos mais úmidos. Hoje, o governo federal apresentou ações para enfrentar a crise ambiental no norte do Brasil.
Foram identificados 3 fatores para a situação atual no Amazonas: estiagem intensa pelo El Niño, a presença de volumosa quantidade de matéria orgânica ressequida e a prática de iniciar incêndios intencionalmente, tanto em propriedades particulares quanto em áreas públicas. O IBAMA divulgou imagem que mostra a enorme quantidade de focos de incêndio na área metropolitana de Manaus e que levou a fumaça para a capital. A imagem foi obtida pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, responsável por monitorar a área. Assim, a fim de fazer frente à crise ambiental, o governo federal anunciou a mobilização de 289 brigadistas, com um reforço adicional de 149, doação de 200 kits de equipamentos para os brigadistas, disponibilização de helicópteros, campanha para prevenção de incêndios florestais, intensificação das ações de fiscalização e proteção aos infratores e também apoio com uma equipe especializada para o resgate de animais afetados. Mas o que está acontecendo na Amazônia? Pelo segundo dia consecutivo, Manaus acordou escuro nas cinzas. O motivo é alarmante. Um incêndio de grandes proporções atingiu a região amazônica, resultado do desmatamento ilegal e do tempo seco, somados ao fenômeno do El Niño. A capital do Amazonas já consta entre as cidades com pior qualidade de ar no mundo, de acordo com o monitoramento da plataforma World Air Quality Index. Nos 12 primeiros dias de outubro, foram registrados 2.704 focos de queimada no estado, o segundo maior do país, atrás do Pará, e um número 148% maior do que houve no mesmo período do ano passado. Os moradores se queixam de dificuldade para respirar, ardência no nariz e dores de garganta, além de tosse pela fumaça. A poluição que tomou a capital do Amazonas foi levada pelas queimadas na floresta e as temperaturas recordes do local contribuem para que o incêndio seja mais difícil de se combater. Combate ao incêndio. Na tarde de quarta, no dia 11 de outubro, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou medidas de combate a incêndios que acontecem majoritariamente no interior e na região metropolitana da capital. O governador do Amazonas, Wilson Lima, reforçou as equipes de combate às queimadas e solicitou o apoio do governo federal. Em coletiva de imprensa, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou que foram mobilizados mais de 300 brigadistas para combater as queimadas que atingem a região. Pelos dados coletados no dia 12 de outubro, são no total 1.000 focos de calor no estado do Amazonas, segundo ela. O principal vetor das queimadas é desmatamento. Não existe fogo natural na Amazônia. O fogo ou é feito propositalmente por criminosos, ou é a transformação da cobertura vegetal para determinados usos e depois o ateamento de fogo, disse Marina. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Valdez Góes, foram reconhecidos 55 municípios do estado do Amazonas em situação de emergência pela ocorrência de incêndios. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve editar uma medida provisória com determinação de envio de recursos federais para ajuda humanitária e reconstrução da região. Como você avalia a resposta das autoridades em relação aos incêndios na Amazônia? Mas por que é tão difícil apagar o incêndio na Amazônia? O ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Valdez Góes, citou que o desafio no estado é grande pela logística na Amazônia. Como exemplo, ele citou que em alguns locais as equipes demoram cerca de 12 dias para chegar com comida. Marina Silva comentou ainda que a atual situação do ambiente contribui para que o incêndio se alargue. É uma situação de extrema gravidade porque há cruzamento de 3 fatores: grande estiagem provocada pelo El Niño, matéria orgânica em grande quantidade ressecada, ateamento de fogo em propriedades particulares e dentro de áreas públicas de forma criminosa, avaliou ela. Assim sendo, com a quantidade de focos de incêndio, é difícil que a nuvem de poluição deixe Manaus tão cedo. Moradores temem que ela só se extingua quando chover, e a previsão do estado foi de estiagem por quase todo o mês de outubro. Manaus.
Com fumaça e qualidade do ar péssima, caminhões-pipa jogam água nas ruas e praças. Para amenizar o desconforto da população, a prefeitura anunciou que caminhões-pipa estão sendo usados para irrigação em praças, canteiros e vias públicas. A medida, dentro das chamadas ações de resfriamento, pretende também evitar focos de incêndio em meio ao calor. A nuvem cinza sobre a cidade levou ao adiamento da Maratona Internacional de Manaus, com mais de 7 mil inscritos, e também do Boi Manaus, que ocorreria nos dias 21 a 23 de outubro. À medida que Manaus enfrenta as chamas e a névoa cinza, a intervenção humana para mitigar o calor se mostra como um paliativo urgente frente à magnitude da situação. O adiamento de eventos icônicos da cidade não é apenas um reflexo das condições ambientais adversas, mas também um sinal de alerta para a necessidade de soluções sustentáveis de longo prazo. A cidade, entre as águas do rio e o verde da floresta, encontra-se num ponto crítico, onde a harmonia entre desenvolvimento e preservação se torna não apenas desejável, mas essencial para o bem-estar de sua população e a saúde do ecossistema que a cerca. Tendência é continuar por cerca de 30 dias, diz presidente do IBAMA. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Rodrigo Agostinho, a tendência é que a onda de queimadas no Amazonas continue pelos próximos 30 dias. Vemos com muita gravidade essa situação e a tendência é continuar por cerca de 30 dias. Se for necessário, vamos fazer remanejamento de brigadistas de um estado para outro, informou o titular do IBAMA em entrevista a jornalistas. Desde 1º de outubro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, registrou 2.770 focos de calor ativos no estado. O número já é um recorde desde o início da série histórica para outubro. No ano passado, foram 1.503 queimadas no mês inteiro, quantidade 84% menor do que foi visto até o dia 12. Assim, de acordo com o diretor do INPE, Givan Sampaio, a previsão é que haja chuvas isoladas no estado nos próximos 30 dias, mas elas não devem contribuir para reverter o cenário e seguirão abaixo da média. Dessa forma, com o reforço de brigadistas anunciado, o número de profissionais envolvidos na operação chega a 289, podendo aumentar ainda mais nos próximos dias. Outra linha de estratégia da pasta é combater o desmatamento no estado. Segundo o IBAMA, 73,5% dos focos de incêndio no Amazonas entre 2019 e 2023 ocorreram em áreas já desmatadas. Conforme dados do INPE, 12% dos focos de incêndio ocorreram em Lábrea, uma das cidades campeãs de desmatamento no país. Cidades da região metropolitana de Manaus, como Altazes e Careiro, também estão com altos registros de incêndios, 236 e 133 respectivamente. Somente nas últimas semanas de outubro, houve mais de 500 queimadas no estado, quando o problema se acentuou e os efeitos começaram a chegar à capital. Setembro já havia sido um mês muito quente no Amazonas, que enfrenta uma seca extrema que atinge quase toda a região amazônica. A situação levou o governador Wilson Lima a decretar situação de emergência, pois se atingiu o número de 6.991 focos de queimada no estado. Por que a Amazônia tem cada vez mais incêndios, mesmo com queda no desmatamento? O estado do Amazonas decretou emergência ambiental em outubro por conta do avanço dos incêndios florestais. Foi o pior outubro de queimadas dos últimos 25 anos, apesar de ter sido o 6º mês seguido de queda no desmatamento. Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, explica por que a Amazônia tem tido cada vez mais focos de incêndio, mesmo com queda no desmatamento. O clima está muito favorável à expansão dos incêndios florestais. Existe uma relação entre o desmatamento e o fogo na Amazônia. Mas a gente está vendo esses incêndios se alastrando e isso acontece por conta da seca, explica Anne em entrevista. Anne também explica que os focos de incêndio eram até então eventos raros na floresta amazônica,
mas fatores como os índices anteriores de desmatamento e a extração seletiva de madeira têm colaborado para mudar a condição climática úmida da floresta. Se a gente casasse as condições climáticas desse ano com a explosão do desmatamento no ano passado, seria uma situação mais catastrófica do que a que estamos vendo hoje em dia, disse a diretora. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Você acha que o desmatamento na Amazônia está sendo efetivamente controlado para reduzir o risco de incêndios? Em sua opinião, quais estratégias deveriam ser implementadas pelo governo brasileiro para reforçar a conservação da Amazônia? Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!